A gente vai falar hoje com o Edson Borges, ele é contador especialista em gestão tributária e finanças de médias a grandes empresas, membro da Comissão de Sustentabilidade Ambiental, sócio e governança do CRC. A gente vai falar também com Kelson Costa, superintendente financeiro na Milhão Ingredients e diretor da ACIEG, e também com o Dr. Tiago Miranda, sócio da Morques Advogados e diretor da CIEG. Sobre a respeito do cálculo. Bom, o que a gente está falando? A gente está falando do Fundo Infra, que é a taxação do agronegócio, assim ficou conhecido no Brasil, né? A taxação do agro. Ele foi aprovado ali em 10 de novembro, em primeiro turno, em plenário, e depois, muito protesto, os produtores indo na Lego. Ele foi aprovado em definitivo ali no dia 23 de novembro, 22 votos a favor, 16 votos contra. E ele prevê 1,65% na soja e 1,10% na taxa do milho. Edson, esse cálculo, como a gente faz o cálculo do ICMS, como a gente costuma dizer, aquele cálculo por dentro, ou como a gente costuma brincar, ele é por fora? Qual que é a forma correta de se calcular essa taxação? A lei do Fundeinfra, a lei, o decreto e a instrução normativa, ela traz a seguinte, de forma bem simples, a seguinte fórmula de cálculo, né? Colocar alíquotas versus uma base de cálculo, que é o valor da operação. Se eu não tiver, aliás, sobre a pauta, se eu não tiver pauta, é o valor da operação. Então, muito simples a forma de calcular a contribuição ao Fundo Infra, diferentemente do ICMS, que tem aquela discussão por dentro e por fora. O produtor que for vender para a indústria, no caso em Goiás, vendendo para a indústria tem quando ele vende, ele tem uma condição de isenção de ICMS, parecido muito com o Protege. Então, se eu quiser usufruir dessa isenção, ele tem que condicionado a pagar ao Fundeinfra. Né? Se eu colocar um milho de R$70, daria ali 77 centavos, uma soja de 150, 2,84. É uma conta simples, de padeiro. Na hora que você for negociar lá, é só fazer o valor no milho por 1,10 e a soja por 1,65. É aquilo que você tem que pagar para o Fundeinfra, né? Exatamente. Bem simples assim. A respeito das exportações, Thiago, a gente tem a Lei Candir, que é uma lei federal, que ela dá isenção do ICMS. Mas ela dá isenção do ICMS, até do meu ponto de vista, você pode falar se é um entendimento errado, é porque ela está isentando justamente taxações. Peraí, governo, para eu levar ali daquele estado ou daquele outro estado, eu vou ter uma taxa. Qual que é essa taxa? É o ICMS. Não, então você não vai ter mais essa taxa. Não é ICMS, mas é uma taxação que ela pode cair sobre a exportação e sobrepor a Lei Candir? Sim, a Constituição Federal e a Lei Candir veio regulamentando a desoneração das exportações, principalmente dos produtos primários, esses que a gente está tratando aqui, soja, milho, cana-de-açúcar, gado bovino, carne e etc. Então, nas exportações, eu estou desonerado, eu não exporto imposto, eu só exporto o meu produto. A Lei Candir não trouxe nenhum tipo de outra condição para aquele estabelecimento exportador que não seja de criar, haja visto os convênios ICMS que tem, você comprovar ali a exportação depois que ela é realizada. Tem lá toda uma burocracia para você fazer isso. Exceto isso, não existe nenhuma outra condição, nenhuma outra obrigação pecuniária. Essa complementação veio da seguinte maneira. Caro exportador, você não quer pagar de imediato o ICMS relativo à sua exportação, ou seja, você quer realmente estar desonerado como você era até 31 de dezembro de 2022, contribua para o Fundeinfra conforme as alíquotas tais e tais e tais para cada produto. Se você não contribuir, eu vou te exigir o ICMS, você vai me pagar esse ICMS, guia DARI bonitinha, você vai exportar, depois que você comprovar para mim, Estado de Goiás, essa exportação, é que eu vou te restituir. Mas as instruções normativas, o decreto e a lei não trazem nenhuma explicação de como vai ser essa restituição, se vai ter correção monetária, se vai ter juros, se vai ser uma restituição acelerada. A gente tem
leis em outros estados, como São Paulo, que tem uma restituição de crédito, uma restituição de ICMS acelerada. A lei, a instrução normativa, o decreto, nada falou. Então, o impacto para as exportações é gritante. Eu não preciso pagar ICMS. Aí eu vou optar entre não pagar o ICMS e pagar a taxa do Fundo Infra. Aí, beleza, eu não quero pagar o Fundo Infra, então eu vou ser obrigado a pagar o ICMS para depois buscar o recolhimento de volta desse ICMS, que eu sei lá como isso vai acontecer. E se ele optar por pagar o Fundo Infra? Esse dinheiro ele paga e pronto. Ele não restitui. Contribuindo para o Fundo Infra, contribuindo novamente para o Fundo Infra, ele estará desonerado na largada. Ele poderá exportar, ele poderá fazer todas as operações normais, como ele poderá fazia ficar sem a grana que ele pagou. Então, o setor do agro, né, já vem aí com um custo de produção muito alto por conta de tudo que a gente teve aí nos últimos 2 anos, né? Então, é mais uma taxação, né, do que uma contribuição, é uma taxação em cima de um setor só, um segmento produtivo, que já vem aí com altos custos aí de fertilizante, da questão de dólar, da questão do custo logístico. Então, você, ou se for reivindicar depois, né, esse ICMS, ou mesmo pagar essa contribuição, essa taxa, já é um custo que o produtor não tinha na planilha, né? Já é um custo novo. Já está valendo? Como que faz esse pagamento? Quem tem que fazer esse pagamento? Porque a gente tem uma situação, não sei se é parecida, do Fundo Rural, que o comprador tem que fazer a retenção para o vendedor, e aí tem a situação do vendedor PJ. Como é que isso vai funcionar na arrecadação, Edson? Então, temos 3 situações. A situação do exportador, do substituto tributário e da indústria, né? Então, a forma de pagamento será por meio de um documento de arrecadação, o DARI, que é o documento comum, e nesse DARI tem um código específico conforme a instrução normativa de 1542, e ela tem uma sequência, 1543 e 1544. Ela traz um código específico para arrecadação e o tipo da receita, se é substituto tributário, se é exportador, ou se é a indústria, né, utilizando o incentivo. No caso do substituto tributário e do exportador, se realizando credenciamento, ele poderá fazer essa arrecadação de forma mensal, junto com a sua apuração. O vencimento é todo dia 20 do mês subsequente, e tem uma particularidade agora, para o pessoal não confundir, com um ponto de atenção. Começou a valer dia 1º de janeiro, então toda operação de venda do produtor, a partir do dia 1º já tá tendo um fato gerador para gerar o Fundo Infra. Ele assume essa condição, ele atualiza seu termo de credenciamento, e aí o comprador, como substituto tributário, vai efetuar esse recolhimento no lugar do produtor. Então vai funcionar parecido com o Fundo Rural? Parecido com o Fundo Rural de arrecadação, de quem paga. Arrecadação, exatamente. Fica ali mais ou menos para o destinatário, né? Então, na hora de negociar, o comprador de milho, de soja, especialmente, a gente está falando assim, produtor, o preço é 70, menos 0,2 do Senar, menos 1,3 do Fundo Rural quando tiver, e agora menos 1,1 do milho, 1,65 da soja. Se ele não tiver esse credenciamento, se ele não for substituto tributário, aí tem que ser no momento da saída do produto ali, na saída do milho, junto com o caminhão. O substituto tributário, ele vai apresentar um termo de credenciamento para o produtor, falando que ele assume essa responsabilidade. E como que ele vai fazer esse credenciamento? No portal da Cefaz, né? Lá tem o processo digitais, agora está atualizado, tem instrução normativa indicando isso. Para quem já tinha um credenciamento do milho, igual hoje, todo revendedor já tem esse credenciamento, para o produtor não ter que pagar o ICMS lá na saída. Então o produtor ele vai ter que ficar atento na hora que ele está vendendo e perguntar, você vai fazer o recolhimento, você está apto, não está e tal? Exatamente, ele tem que exigir se o revendedor está credenciado. Até com venda com fim específico de exportação, tem que incidir a contribuição. Olha, eu entreguei no ano passado, mas vou receber em 2023. Paga? Paga.
porque o fato gerador é a partir de janeiro, do dia 1º. Mas não, mas geralmente a entrega já aconteceu ano passado, é só o financeiro. Não, mas ele entregou por uma nota de remessa, não foi de venda. Ah, tá bom. O produtor, quando ele efetuou ali a venda, fez o contrato, a maioria das empresas da trade ali tem uma cláusula do contrato, né, que diz que qualquer imposto, taxa que houver, né, lá na frente, ela vai ser cobrada se for aí da origem, né, do produtor. Só que o produtor, ele não fez essa conta, né? Ele fez uma comercialização, ele fez uma venda e agora ele está sendo cobrado por uma taxa que ele não tinha no seu custo, né? Tem aquele produtor que fez o barter também, que ele vai entregar em grãos. Que a gente teve até aqui, a gente está falando de milho e de soja especificamente, 1,1 no milho, 1,65 na soja, é uma conta de padeiro, você pega lá o valor da negociação, multiplica por esse percentual, vai ser aquela contribuição que você tem que fazer. Pelo que o Kelson, o Edson, o Dr. Tiago trouxeram para a gente, essa contribuição ela vai ser, no primeiro momento, recolhida pelo comprador, pela empresa, pela exportação, no caso onde ela for substituta tributária, mas é sempre bom o produtor estar dialogando na hora de fazer a venda, perguntando se a indústria está fazendo o recolhimento, como que ela está fazendo esse recolhimento, para ele não cair numa situação de penalidade. O Dr. Tiago trouxe para a gente também que as exportações elas vão sofrer aí uma burocracia a mais, porque ela tem a isenção do ICMS através da Lei Candir, e aí agora ela vai ter duas opções. Ou ela paga a taxação do Fundo Infra, ou ela paga o ICMS e depois corre atrás para receber de volta. O que está previsto de penalidade realmente, caso alguma empresa não faça o recolhimento, essa penalidade cai sobre o produtor, essa penalidade cai sobre a empresa. O que seria isso aí, essa fiscalização? Sabe que existem isenções na operação interna, de carne, de gado, de milho. Essas isenções, para eu conseguir tê-las, para eu conseguir usufruir destas isenções, eu tenho que ter pago o Fundeinfra ou me credenciado para poder gozá-la. Então, eu tenho 3 hipóteses distintas e cada hipótese vai levar a responsabilidade pelo pagamento para uma pessoa distinta. Evidentemente, no preço, no frigir dos ovos, quem vai pagar essa conta é o produtor rural. Então, é por isso que o produtor rural era ele quem estava lá na Assembleia Legislativa, discutindo, protestando e etc., e conversando com o governo sobre esse assunto. É porque, para ele, é quem vai, no final do dia, doer no bolso. A indústria, o estabelecimento exportador, por eventual falha ou por outra situação, não pagar o Fundeinfra, ele vai, em última análise, perder o benefício que ele tinha de desoneração nas exportações ou de uma isenção que estava atrelada àquela operação. Então, uma das penalidades, talvez a mais pesada, é a volta do ICMS na alíquota normal, de 17% ou 12%, a depender da mercadoria que a gente tem visto aqui. De produtor para produtor, ou de produtor para confinamento, que roda bastante. Para fins de convênio, não temos Fundeinfra. Não tem? Não tem. O convênio tem no sentido fiscal, ou benefício, a depender de qual seara se filiar, e aí tem um nome distinto, mas as operações do convênio 100, elas não estão condicionadas ao pagamento do Fundeinfra. Esse convênio 100 vai estar lá no artigo 7º do regulamento, no anexo 9º, e na linha M, que trata do milho em grãos. Mas aí você está a Bíblia também, né? É o capítulo tal, o versículo tal. Lá ele trata, quando você vende um milho para insumos agropecuários, né? Quando destinado para indústria de ração animal, e destinado para produção animal, no caso, né? Citou produtor para produtor, confinamento. Então, isso é o Dr. Tiago, eu estava comentei hoje à tarde lá com a minha equipe que essa situação não incidiria, que vai dar um bafafá isso aí. Uma brecha. É sobre a questão de quem vai fazer o convênio, né? Só
por benefício e não vai operar. E também não pensar em um modelo de fiscalização e de redução de despesa, mas simplesmente taxar um segmento que não é ele só que vai usar essa infraestrutura, né? Lá no Mato Grosso já existe um fundo desse desde 2000, como eu comentei aqui. E Mato Grosso, no fundo, previa arrecadar em 2022 3 bilhões e 200 reais. Efetivamente foi arrecadado, efetivamente ingressou nos cofres públicos do Mato Grosso no ano de 2021 2 bilhões e 730 milhões de reais. Então é uma expectativa de arrecadação que o Estado de Goiás tem enorme, né? E claro, isso vai impactar sim nos contratos que o produtor rural tem que fazer, melhor assessorados agora com as empresas remetentes, as empresas exportadoras, as trades, as comercializadoras. Tem que ficar de olho nesses termos de credenciamento, se quem credencia sou eu, é você, isso tem que estar bem claro. Então, é importante que você consiga inserir o produtor nessa seara, por mais dificultoso que seja, e se ele não quiser ou não puder, as entidades empresariais precisam tomar frente disso, FAEG, o Fórum Empresarial, as instituições federais, Confederação Nacional da Agricultura. Porque eu vou dizer o seguinte, se ficar para o produtor rural, aquele que não tem condição de pagar um advogado, uma assessoria tributária, para ele entrar com ação, ele não vai entrar. Essa situação vai ficar do jeito que está. Olha para você ver, lá no Mato Grosso, demorou 20 anos para uma associação federal entrar e socorrer os produtores lá do Mato Grosso. 20 anos. Depois de 20 anos, não tem nem mais urgência para conseguir uma liminar no Supremo ou em qualquer tribunal que seja. Então, a gente tem que entrar com alguma medida agora. Não é esperar 20 anos para entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, não. Se a gente movimentar agora e fazer núcleos para entrar com as ações cabíveis, em cada regiões do estado de Goiás, aqui na capital, essa história vai se materializar e a gente nunca mais vai ficar sem o CODEINFRA, o Fundeinfra, na verdade, é para outros incentivos fiscais, para outros benefícios fiscais e outros produtos que ainda não estão taxados, tá bom? O discurso do governador, quando apresentou, né, o projeto, era que a arrecadação ia especificamente para a infraestrutura e teria aí o setor produtivo, aí, as federações, a liberdade de acompanhar, né, e fazer parte aí do comitê aí do orçamento e da aplicação desses recursos, né, coisa que a gente sabe que dificilmente vai acontecer. O problema ainda é que a norma, o decreto criado, ele deixa um cheque em branco. Ele diz que a cada 6 meses ele pode revisar, se não ficar conforme ele não está gostando, ele pode aumentar. Se diminuir, ótimo. Se tirar, melhor ainda. Mas o cheque está em branco. Ele pode mudar a alíquota dessas contribuições a cada 6 meses. A arrecadação foi ótima. Daqui 6 meses, como o Edson está colocando, vai entrar o suíno, vai entrar a ave, vai entrar todo tipo de gado que a gente tiver. E vai se espraiar para todo tipo de mercadoria, vai ser um Deus nos acuda. Então, haja vista que existem problemas legais e constitucionais nesta contribuição, é interessante que as pessoas se unam e façam aí ações coletivas, ações individuais, vamos testar o judiciário goiano para ver como é que vai vir, como é que virão as decisões judiciais nesse tema. Nós estamos ali, Ronaldo, na CIEG, no Fórum Empresarial, o doutor Tiago aí também diretor da CIEG, nós temos lá o Comitê de Políticas Tributárias e estamos à disposição, estamos aí nessa luta. Essa taxação, na verdade, foi uma punhalada nas costas aí do produtor, né, e do agronegócio, e eu acredito que a gente tem que lutar e buscar todos os meios aí para a gente justificar, né, que isso é uma injustiça. Obrigado a todos, um abraço. É difícil.
difícil é engolir essa história de contribuição. Isso é algo obrigatório, como eu disse, tirado de um pedaço do ICMS. Tá taxado. O tema é relevante, o tema é extenso. Minha rede social, meu escritório está à disposição de vocês. Evidentemente, também, o meu trabalho institucional lá na CIEG complementa isso, como o Kelso falou, a gente é diretor lá, a gente está diretor na CIEG. Estou à disposição de todos vocês para tirar dúvidas, para tentar esclarecer. Muito obrigado, Ronaldo, aí, pelo convite. Obrigado aí, Kelso, Thiago, todos que participaram aí nas perguntas e acompanham a gente. Agradeço o Ronaldo aí pelo convite. Eu estou aí atuando, né, no agro já tem alguns anos. Fico à disposição de todos. Qualquer dúvida aí pode compartilhar. O que a gente puder, vou contribuir o máximo aí para poder ajudar nas dúvidas e tudo. E aproveitando o gancho dos importadores, talvez alguém esteja pensando, é só restituir, tá? O dinheiro está de volta. Mas o processo de exportação, eu acho que o mais rápido aí para você conseguir exportar é uns 45 dias a 60. Aí tu contrata de alimento, demora mais, e vai aquelas, né, um monte de certificações e Anvisa e tudo mais. E quando você busca essa restituição, não tem a correção monetária. Então, seu fluxo de caixa afeta demais. Isso para uma empresa, para um produtor, o fluxo de caixa vale muito para eles no dia a dia. Então, isso é uma taxação, né, inconstitucional, isso não pode ficar assim mesmo. Gente, então ficou muita coisa esclarecida, muita coisa evidenciada a respeito desse fundo, dessa taxação do Goiás. É um tema que tem que rodar o Brasil, porque alguns estados estavam querendo se espelhar para algo que não pode continuar. Então, não pode se manter quanto mais ser espalhado. Mas eu espero que a gente tenha te ajudado, tenha contribuído para você entender melhor esse assunto. Convido você para seguir o Edson, o Dr. Thiago, o Kelson, e segue a gente da Royal Rural aqui também. O nosso muito obrigado e até a próxima conversa. Até mais, pessoal. Obrigado.